Pessoal, estamos aqui mais uma vez, né, para falar sobre a linguagem Python, tá? Hoje nós vamos dar uma visão geral sobre a linguagem, tá? A linguagem Python, a gente chama linguagem Python, na verdade é a linguagem que o interpretador de Python reconhece. Então, você se comunica, né, como a gente já falou em outros vídeos, com o Python através de uma linguagem, né? Então, esse indivíduo, né, que consegue, né, escrever e tal, geralmente a gente chama ele de Pythonista. Então tem até ferramentas e tal que se chama Pythonista. Então você, quando aprender a programar em Python, você vai ser considerado um Pythonista, tá? E quase todos os desenvolvedores de Python, né, eles usam um software que foi desenvolvido pelo idealizador da linguagem, né, pelo Guido van Rossum, certo? E ele deu esse nome para a linguagem, né, em função de um grupo de comédia, né, bastante conhecido, não na nossa geração, né, mas que é o Monty Python, né, ou The Pythons, que tem um seriado de televisão, tá? Então isso aí é a origem do nome, não é em função da cobra, né, tá? Mas vocês vão ver aí todos os ícones que se usam em livros, em ferramentas, né, são referências à cobra, tá? Bom, a primeira coisa que vocês vão ter quando vocês abrirem o interpretador de Python, que começarem a usar a linguagem, vai ser justamente uma coisa chamada syntax errors, né? Que são o quê? Erros de sintaxe. Tá? A gente já falou que você precisa falar com o Python na linguagem que ele entende, tá? Só que vocês, quando estão começando a programar, né, obviamente vão cometer várias falhas, né, como um bebê que está aprendendo a se comunicar também comete. Só que nós, seres humanos, conseguimos entender alguma coisa que os bebês estão falando. Já o Python, ele não é assim complacente, né, ele não é tão inteligente a ponto de identificar que você gostaria de dar tal comando, mas escreveu de uma forma diferente. Tá? Então, para ele, a coisa não é bem assim, certo? Para ele, não foi do jeito que ele esperava, erro de sintaxe, certo? Erro sintático. Ele dá essa mensagem e o programa simplesmente para de executar, certo? Então você vai pegar vocês vão ter que pegar o seu programa, corrigir e executar novamente, seguindo as regras sintáticas do Python. É basicamente como se você escrevesse uma redação e se tivesse uma vírgula, ou um ponto, ou um acento, ou uma conjugação lá verbal errada, que pronto, está errado, e ele não lê nem a redação, é zero e acabou. Então é bem radical mesmo, certo? Então isso no início é meio desanimador, desmotivador, chato, mas com o tempo você, conhecendo a sintaxe da linguagem, vai contornar essa dificuldade inicial, certo? Bom, então isso acontece por quê? Porque nós somos os inteligentes e o computador é que é o burro, né? Então aí está uma fotozinha, um ícone, uma montagem aí de um computador, porque o computador ele não é inteligente, ao contrário do que muita gente pensa, né? Ele simplesmente é uma máquina que executa comandos triviais, né? E só que ele executa muito rapidamente e sem cansar, tá? E aí as pessoas ficam, tá, mas o computador, como é que o computador aprende? Como é que o Google responde as coisas? Não, veja, a gente ensina essas máquinas, de que forma? A gente programa, e existe até uma área de pesquisa na computação, né, chamada aprendizagem de máquina, que você codifica programas que tornam as máquinas capazes de um certo nível de aprendizado, mas ela não aprende qualquer coisa, certo? Ela aprende a reconhecer um objeto, ela aprende a reconhecer que determinada situação ocorreu, mas não é um aprendizado ainda, não é um aprendizado tão poderoso quanto o que a gente é capaz de ter, né? Bom, então, como é que a gente se comunica com Python? O que é que a gente vai dizer para o Python? Né? E aí eu já mostrei em vídeos passados um exemplozinho de um programa. Hoje a gente vai um pouco mais a fundo e vai ver como isso acontece. Então, para falar com Python, precisa haver um canal de comunicação. E esse canal de comunicação, o início vai ser o terminal. Tá? Então vocês vão abrir um terminal. Lá, para quem usa o Windows, é o CMD, ou prompt do MS-DOS. Então Linux, quem usa Linux já está acostumado com isso. Né? E no Mac também você tem esse terminal.
tá? E aí você digita lá, executa o interpretador do Python, e aí você está pronto para mandar comandos para o Python. Você executa um comando, ele vai, você escreve um comando, submete e ele vai executar exatamente aquilo ali, tá? Bom, mas como é que você roda um interpretador de Python? Nós estamos usando o Python 3 nesse curso, tá? Para quem quiser aprender com Python 2, existe um outro curso, o curso passado, mas não existem tantas diferenças entre o Python 3 e o Python 2. As diferenças eu falo assim, no nível mais básico, né? Então, vamos trabalhar por enquanto, né, sem discutir essas diferenças. Então, você vai lá na linha de comando, depois de já ter instalado, obviamente, o Python, e executar o Python 3. Né? Dependendo do seu sistema, se você executar apenas Python, ele já vai rodar o Python 3. Então, mas aí é cada caso. Se for uma versão mais atual do Linux, ele já vai rodar o Python 3. Mas se for uma versão mais antiga, ele vai rodar o Python 2. Mas você pode instalar o Python 3 e manter também o Python 2, não tem problema. Tá? Então você executou o Python 3, aí vocês podem ver aqui, ó, que vocês têm aqui o Python 3, né? E esse comando aqui, ele vai rodar, e a partir dessa setinha aqui para baixo, o que vocês têm já é uma informação do interpretador, tá? E nesse ponto aqui, vocês vão ficar, vai aparecer um cursor piscando, certo? E aqui nessa onde a setinha está indicando, e você vai poder digitar os seus comandos, ok? Bom, então suponha que você executou e aí digitou o comando x igual a 1, tá? Então eu não vou entrar em detalhes ainda do que significa isso aí, mas basicamente você está atribuindo o valor 1 a uma variável chamada x. A gente vai falar mais a fundo o que são variáveis, como é que se comportam, tal, esse tipo de coisa. Mas por enquanto você está dizendo x é 1, ok? Se eu mando imprimir x através do comando printx, tá aí o printx, tá? Obviamente, se x é 1, o que vai sair na tela é a resposta aqui, ó. X. Ele não diz que x é 1, ele simplesmente imprime o valor de x, tá? Como x é 1, ele está saindo aqui na tela. Mas se eu fizer uma alteração no valor de x, que é esse comando aqui, tá? X recebe x mais 1, então se x é 1, eu adiciono mais 1 a ele, ele vai receber e vai ser atualizado o valor para 2. Print x, ele vai imprimir x, tá? E o resultado vai ser na tela, você ter o valor impresso, o valor 2, ok? Então, se você acabou de instalar o Python e quer fazer um teste, pega esse trechozinho aí, roda o interpretador e verifique se está funcionando. Se funcionar, é um sinal de que o seu programa está, sua instalação do Python está ok, beleza? Bom, então no Python você vai ter vocabulário, né, que são as palavras, as variáveis que você define, as palavras reservadas da linguagem, que são o que? Eu vou falar mais na frente. São palavras que você não pode usar, são do Python, ok? Estrutura de sentenças, né, que são padrões de sintaxe, né, que você pode usar, certo? Então ele espera que você digite, que você informe comandos a ele em uma certa estrutura, tá? E a estrutura de história, né, que você monta o seu programa seguindo uma organização que a gente vai apresentar para vocês. Então, aí tem uma lista de palavras reservadas, então significa que pelo o próprio nome já diz, palavras reservadas, são palavras que o Python reservou para ele, você não pode usar, certo? Tá? Então, do Python 3 para o Python 2 tiveram algumas mudanças em relação a essas palavras-chave. Uma delas é esse true false, né? True e false não eram palavras reservadas no Python 2, agora passaram a ser, certo? Então, isso gerava umas coisas um pouco estranhas, mas que foram corrigidas aí nessa nova versão do Python, ok? Então não precisa decorar essas palavras-chave, certo? Apenas fique ciente de que se você for declarar uma variável, não pode usar nenhuma dessas palavras reservadas, tá? Então temos aqui uma história, né, que seja uma história que seria um programa completo aí em Python, tá? Eu não vou explicar em detalhes ainda cada ponto desse programa, mas isso aí seria uma história completa com uma série de comandos organizados em parágrafos e tal. Então você percebe aqui que você tem, ó, essa área aqui seria um parágrafo, né? Aqui seria outro parágrafo, essa parte daqui para baixo, né? E aqui seria um terceiro parágrafo, né? Vendo de forma macro, né? Então seria 3 parágrafos aí nesse programa. E cada parágrafo você vai ter as sentenças. Então, isso daqui, nome recebe input
nome do arquivo, isso aí é uma sentença, é um comando, tá? Então você vai ter sentenças em cada linha do Python, tá? Então você digitou um comando, aperta o Enter, aquilo ali vai ser uma sentença que o Python vai interpretar, tá? Então cada sentença normalmente você vai ter em uma linha. Você pode ter mais de uma sentença numa linha, depende, pode, né? A gente vai ver em detalhes nas próximas aulas quando for vendo alguns comandos, tá? Não vamos entrar tanto em detalhe, porque isso é uma visão geral da linguagem, tá? Então, para você programar pensando assim, dessa forma como eu mostrei, você tendo um programa completo, sem e passo a passo, né? A gente chama isso de programar passando um arquivo ou um script, né, para o Python. No modo interativo, que foi o que eu mostrei antes, aquele no qual você digita um comando, ele executa o comando e mostra o resultado, ou vai ficar esperando o próximo comando, se não for o comando que imprima na tela alguma coisa, tá? Então, esse é o modo interativo, onde você digita, ele responde, digita, ele responde. No modo script, né, você escreve tudo, daí o nome script, né, você codifica o seu programa todo num arquivo, e depois você passa esse arquivo, que seria o script que o Python vai seguir, e ele vai executar comando por comando que está contido nesse script, tá? Então, esse script, geralmente a gente dá o nome que você quiser, desde que ele tenha uma extensão .py, py de Python, tá? Então, qualquer programa, basicamente, que você vai escrever, você vai usar um script, tá? Porque um programa de 3, 4 linhas, você usa o modo interativo do Python mais para codificar um teste, você executar alguma verificação se o comando está correto, mas de forma geral você não vai usar um modo interativo para codificar programas, tá? Porque senão você teria que digitar o programa toda vez. Então você digita no arquivo, que seria o script, e passa para o Python, tá? Então, os passos, né, de um programa, né, você vai colocar em sequência, né, já que o programa nada mais é do que uma sequência de passos que vão ser executados em ordem. Então o Python executa na ordem que você proveu lá no programa. Aí existem passos, que a gente chama passos condicionais, que são aqueles passos que só vão ser executados em determinada condição. Daí o nome condicional, tá? Às vezes um passo precisa ser repetido. Então, nesse caso, a gente chama de passos com repetição, tá? Vocês vão ver que essas duas coisas são importantes para a programação, porque uma delas dá o poder de decidir e a outra dá a capacidade de repetir, tá? Que os computadores fazem muito bem. Então esses dois tipos de controle de fluxo no programa são muito importantes, tá? Bom, aí aqui eu tenho um exemplo de passos sequenciais. Então não tem decisão, não tem repetição. Então eu tenho aqui um programa, certo? E aqui é mostrado o fluxo que tá seguindo, tá? Então primeiro, x é igual a 2. Então x recebe 2. A variável x contém o valor 2. Print x, continuando aqui no programa, tá? Ele vai, então a variável x, ela tem o valor 2. 2 está bonitinho aí, né? Quando eu chamo print x, então ele vai imprimir na saída o valor 2. Mas o que acontece em seguida? Eu faço a variável x receber x mais 2. Se x é 2, x mais 2 quanto é? 4. Então ele vai apagar o valor que estava lá e sobrepor com o valor 4, certo? Então por isso que quando eu faço o comando printx aqui, ó, ele vai executar e pegar o valor de x atual, que é quanto? 4. Então ele imprime o valor 4 na tela. Eu tenho decisão, eu vou por um caminho, vou por outro? Não. Ele vai seguir exatamente isso sempre, não tem alternativa. Certo? Então a gente chama isso de passos sequenciais, tá? Bom, mas existe a possibilidade de você
ter que decidir e em determinada condição imprimir uma coisa, fazer uma coisa, e em outra condição fazer outra coisa diferente. Tá? Então esse exemplo aqui mostra justamente isso. Então veja, meu programa como é que ele é? X recebe 5, if, que é o comando if em inglês é se x for menor que 10, tá? A gente vai explicar ainda o significado disso tudo em detalhes em outras aulas, mas entendam da seguinte forma: se o x, o valor atual do x for menor do que 10, nesse caso é 5, né? Ele imprime na tela a string, né, o texto aqui menor. Aí ele passa para o próximo comando, que é testar se x é maior que 20. Bom, x é maior que 20, ele não atribui a x o valor 5, então ele não é maior do que 20, ele é menor do que 20. Então ele não vai imprimir esse comando aqui, ó. Maior não vai sair na tela, certo? Então, ó, é como se eu tivesse riscado isso aqui do meu programa para essa execução, certo? Não tem isso daí, ok? E em seguida ele vai executar print fim. Então por isso que a gente tem impresso na tela justamente isso aqui, ó, menor e fim, tá? Então, em alguns casos você tem passos que devem ser executados, em outros passos, em outras situações não. Se eu alterasse o valor de x para outro valor, vamos supor que fosse 25, certo? Aí mudaria toda a história. Por quê? X não é menor do que 10, então ele já não vai ser menor. Mas ele é maior do que 20, então ele já vai imprimir isso daqui. Então seria outro fluxo diferente. Então aqui você, do lado de cá, vocês estão vendo o que a gente chama aqui de fluxograma. Tá? A setinha tá linda. Para dizer o contrário, né? Então x igual a 5 e esse losango aqui significa um teste. Né? Então um retângulo é um comando sequencial e aqui é um teste. Se x for menor do que 10, aí você tem duas opções, sim ou não. Se for sim, ele vem por este caminho aqui. Se for não, ele vem por este outro. Certo? Como x é 5, x é maior do que 10, sim. Então ele vai vir por este fluxo aqui, ó. Certo? E vai executar esse comando print menor, como eu mostrei aqui. E aí ele volta para o fluxo principal, que é depois desse teste aqui, ó. X menor do que 10. E vai fazer outro teste. X é maior do que 20. Sim. Não. Espera aí. X é menor do que 20, maior do que 20? Não. É menor. Então ele vai seguir por aqui e vai executar print fim. Ok? Então, eu vou explicar em mais detalhes em outra aula, falando sobre passos condicionais. Ok? Mas é para vocês terem uma ideia do que o que a linguagem oferece em termos de condicional. E aí tem os passos repetitivos, né, que é a possibilidade de você executar comandos um após o outro. Tá? O mesmo comando várias vezes, não é um após o outro, é o mesmo comando ou conjunto de comandos várias vezes. Tá? Então, eu estou usando aqui um programa que usa um laço while. While em inglês tradução para português é enquanto. N é uma variável cujo valor inicial é 5. Esse enquanto n é maior do que zero é um teste. Então, enquanto n for maior do que zero, ele vai executar o quê? Estes passos que estão aqui, né, mais à direita. Estão abaixo dele, mas estão mais à direita. O print fim aqui, ó, já não está dentro desse laço, dentro dessa repetição. Porque no Python a gente vai falar sobre isso, né, sobre indentação, mas o Python ele exige que as coisas fiquem arrumadinhas assim, tá? Inclusive se tiver um espaço a mais, um espaço a menos, ele reclama. É bem chatinho em relação a isso, tá? Então vejam, n começa com 5 e eu vou para o laço enquanto n for maior do que zero. Como ele é maior do que zero, porque é 5, ele vai entrar aqui no laço e vai executar esses dois comandos. Primeiro print n, depois n recebe n menos 1. Print n é o quê? Imprimir. Print em inglês é imprimir. Print n. Qual é o valor de n? 5. Então ele começa com o valor 5. Ó. Tá vendo? Só que n recebe n menos 1. Se n é 5, quanto é n menos 1? 4. Então ele diminui o valor de n de 5 para 4. Certo? Bom, terminou o laço,
Não. Eu falei que o laço é uma repetição. Então ele vai voltar para fazer esse teste aqui se n é maior do que zero. Porque enquanto n for maior do que zero, ele vai executar a sequência de passos. N é igual a quanto? Ele mudou para 4, né? Certo? Lembra, ele era 5, aí eu atualizei o valor para 4. Então não é mais 5, o valor é 4. Aí ele vai entrar, porque 4 é maior do que zero. Aí ele imprime 4, está aqui impresso, decrementa para 3, o valor de n. Então agora n é 3. Aí ele volta para cá. N maior que zero? Sim, é 3. Então imprima n. Saiu 3 aqui. Aí ele vai decrementar para 2. Então riscou aqui o 3. E agora n é 2. N é maior do que zero? Sim. Então imprima n. Aí sai aqui o 2. Decremente n. N passa a ser 1. N é maior do que zero? Claro. 1 é maior do que zero. Então imprima n. Imprime 1. N recebe n menos 1. Então n vai ser 0. Aí vem a questão. N é maior do que zero? Não. N é igual a zero. Portanto, o laço acabou. Ele não vai executar mais esses comandos que estão aqui dentro. Tá? Ele vai passar para o próximo comando na sequência, certo? Que é o print fim. Ok? Então isso a gente chama de laços ou loops, né? A gente vai explicar, dar mais exemplos em outras aulas, tá? Mas por enquanto é só para vocês terem uma ideia do que o Python oferece em termos de laço. Existe também um outro laço que a gente também vai ver no curso, mas que agora, nesse momento, eu acho que não é apropriado a gente falar sobre tudo, ok? Bom, então aqui a gente tem um programa, né, para mostrar, né, a organização, um programa um pouco maior, e ver como é que esse programa está dividido. Então eu tenho aqui, ó. Percebam que esse trecho em amarelo, o que está marcado em amarelo são comandos sequenciais. O que está em verde são coisas que fazem parte de uma repetição. E o que está aqui em lilás, né, ou roxo, sei lá o que for, é condicional. Tá? Então, esse trechinho aqui, né, esse trechinho aqui, só tem comando sequencial. Aqui eu tenho outro comando sequencial. Mas, ó, chegou aqui um laço. Então esse programa vai executar esse, depois vai executar esse, depois vai executar esse, depois vai executar esse, depois vai executar esse, e aqui ele vai ficar um laço, vai ficar, ó, fazendo isso aqui, né, por muito tempo, até que esse laço termine, certo? E aí ele passa para esse comando, executa o comando, depois executa o comando. Aí ele vem para outro laço. E aí ele fica aqui executando, né, esse laço aqui, certo? E dentro dele tem um comando condicional. Então ele só vai executar estes dois comandos que estão aqui dentro se essa condição aqui for satisfeita. Ó. Essa condição. Não estou entendendo agora, tudo bem, a gente vai chegar lá, porque a gente vai ter aula sobre condicional, aula sobre repetição, aula sobre essas expressões, certo? Tenham calma que a gente vai chegar lá, tá? E no final, ele imprime com o comando de impressão o resultado desse programa. Então, você mistura coisas sequenciais, repetição, condicionais, tudo junto no programa só, ok? Era isso aí, pessoal, que eu queria passar para vocês, uma visão geral da linguagem. Espero que vocês não tenham se desesperado ainda, certo? A gente vai pegando tópico por tópico e aprofundando em detalhes cada coisa, ok? Então, até a próxima aula e estudem bastante, ok?